Projeto Traças Digitais, audiolivros para formação de leitores, professores e comunidade. Departamento de Humanidades e Educação Unijuí. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traças digitais Unijuí. Olá, meu nome é Andressa Leal Goy, sou estudante do 4º semestre do curso de Pedagogia. Estarei então trazendo um breve resumo e uma análise crítica do livro Admirável Mundo Novo, onde a gente pode destacar muitos pontos positivos, como também alguns pontos negativos. O livro ele é caracterizado como sendo uma distopia clássica publicada pela primeira vez em 1932. Ele é um livro de caráter filosófico e nos faz algumas reflexões. Quem verdadeiramente somos? O livro ele nos proporciona uma reflexão de forma de ficção científica, mas também de cunho filosófico. O livro, então, apresenta um slogan principal: comunidade, estabilidade e identidade. Traz também algumas questões afirmativas que alguém que nasceu para trabalhar vai apenas trabalhar e onde na sociedade nascem também quem vai comandar. Também deixa muito claro que muitos nascem e morrem fazendo as mesmas coisas. O livro ele também nos apresenta alguns modos de pensar do terrível regime totalitarista. Até que ponto vamos abrir mão dos nossos princípios para viver uma vida boa? Até que ponto não somos condicionados pela cor, gênero? O livro ele nos faz um grande questionamento sobre a realidade. O livro ele mostra um questionamento o tempo todo da atual realidade vivida sobre os nossos dias atuais. Admirável Mundo Novo, então, narra uma história de uma sociedade futurista, em que seus habitantes passam por um pré-condicionamento biológico e também psicológico, para que eles possam viver em harmonia com as leis sociais e com o sistema de castas. O objetivo maior é manter a ordem, mesmo que para isso todos passem por uma grande lavagem cerebral, eliminando qualquer senso de individualidade ou de consciência crítica sobre a realidade vivida. Apesar de ter sido escrito há mais de 80 anos, Admirável Mundo Novo se mostra em muitos momentos extremamente atual, levando a questionamentos sobre a vida contemporânea, sobre os desafios para o futuro da humanidade. Como personagens complexos, a narrativa envolve o leitor em um universo hipotético, mas possível de diversas comparações com todas as mudanças pelas quais o mundo tem passado ao longo das últimas décadas. O livro ele também nos mostra uma abordagem ao fanatismo higienista, que é criar seres humanos em grandes escalas, para a questão de produção, para atingir a demanda da sociedade. Então eles tinham muito essa visão higienista. O livro também nos mostra essa questão da grande escala. Eu não me recordo bem específico o grande nome também, que nos dias atuais ele participou dessa visão, digamos assim, dessa visão de criar em grandes escalas. Talvez não na perspectiva de ser humano, mas a questão da tecnologia em grande escala para a questão do capitalismo. O livro também nos mostra uma grande abordagem do avanço técnico-científico. Ele vai tratar da história de um menino, Bernard Marx, que apesar de pertencer à elite genética por um defeito durante a sua gestação, acaba saindo diferente dos demais. Diante disso, o homem acaba por se sentir excluído da sociedade, rebelando-se contra o sistema pelo qual se sente injustiçado. O enredo, então, é muito interessante, pois em uma viagem a uma reserva primitiva, o Bernard, então, se depara com Linda, uma mulher que havia nascido na civilização, mas que fora também banida por essa espécie de tribo indígena, por estar grávida, fato que no livro isso era inaceitável.
Além de linda, Bernard também conhece seu filho, o John, chamado de Selvagem, com quem se afeiçoou. Porém, não foi a empatia o que despertou o interesse de Bernard ali, já que o levara o selvagem para a civilização e lhe rendia prestígio diante da sociedade científica. A chegada então de Linda e John nas terras da modernidade, digamos, né, causam horror e o fascínio nos habitantes do novo mundo, né? Até eu acredito que a gente pode usar aspas nesse novo mundo, nesse mundo novo, pois vai muito da perspectiva do olhar do que é o novo. Cada um tem a sua visão. Aquela sociedade tinha ali uma visão de mundo novo e o outro também tinha uma visão de mundo novo, né? Então os dois eram vistos como verdadeira aberração. Então o John, com sua capacidade crítica, acaba por ameaçar a ordem e a estabilidade do ambiente no qual pertencia. Então nesse desenrolar que ocorre toda a história do mundo novo. Também a gente pode destacar alguns avanços tecnológicos, como a reprodução humana, né? E outros pontos também. Então, né, ali como eu comentei, a reprodução humana, né, uma tecnologia ali, entre outras, muitas tecnologias são destacadas ali no livro, que é a fertilização in vitro, por exemplo, né, ali no livro ele mostra que todos os bebês são gerados artificialmente, já que o sexo na sociedade ali da história serve unicamente para o prazer dos seus habitantes. Dentro do centro da incubação e condicionamento, há um laboratório especial de fecundação, onde os óvulos e os espermatozoides recebem uma série de cuidados, simulando um ambiente com condições ideais para que a fecundação então ela ocorra de forma correta. Então, né, mais um grande avanço ali tecnológico é a manipulação genética, que é juntamente com a reprodução ali in vitro. Eles manipulavam geneticamente os embriões para que os bebês então nascessem com características pré-determinadas, de acordo com suas castas. Então a sociedade ela era dividida em castas, cerca de mais ou menos 10 castas, né, bem distintas. Então dessa forma, toda a hereditariedade era cuidadosamente selecionada a partir do uso de gameta dos homens e mulheres padronizados. Então essa questão ela era bem manipulada para que tivesse uma sociedade, digamos, padrão. Até por isso, então, que o personagem principal, ele foi considerado um estranho, né, ali na sociedade, por eles ter um padrão e ele não se encaixar na sociedade. Então seria esse mundo novo, esse mundo de descobertas, esse mundo do que o que é certo para mim não é certo para você, né? Então o livro ele nos leva a grandes reflexões sobre os padrões de conduta, sobre a tecnologia, até que ponto ela é benéfica ou maléfica para nós cidadãos, né? Então o livro ele é um livro de muita reflexão e muitas contribuições para a nossa educação. Então, o ponto que a gente sempre tem que deixar para reflexão, né? Quem verdadeiramente somos diante da nossa sociedade, né? Até que ponto vamos abrir mão dos nossos princípios para viver uma vida boa? Até que ponto não somos condicionados pela cor, pelo gênero, pelo racismo? Então vamos questionar sobre a nossa realidade, certo? Então foi um livro de muito aprendizado. Meu nome é Andressa Leal Goy, sou estudante do 4º semestre do curso de Pedagogia. Projeto Traças Digitais, audiolivros para formação de leitores, professores e comunidade. Departamento de Humanidades e Educação Unijuí. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traçasdigitais Unijuí.